Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Gwit Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos aqui prosseguir com o nosso projeto aqui Clone Quieta. Para quem não assistiu a primeira e a segunda aula, tá? E tá entrando aqui agora e encontrou esse vídeo, tá? Aqui se trata de quê, pessoal? A gente vai recriar aqui o front aqui, a página inicial do site do Quieta, tá bom? Ó, bem interessante, beleza? Pra gente dar uma brincada aqui. A gente vai usar HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript para fazer as interações, tá bom, pessoal? Aqui já tá o projeto que eu já fiz. Então aqui, inclusive, é o site que eu já fiz, ó, inclusive funcional, se adapta em dispositivos móveis, tá? Mas a gente vai recriar aqui com vocês, tá, pessoal? Novamente. Perfeito? Ó, todo funcionalzinho, ó, abrindo o menu, fechando o menu. Na aula passada, pessoal, a gente trabalhou aqui na estrutura de pasta. A gente já criou a estrutura de pasta do nosso projeto. Agora a gente vai começar a criar os códigos aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Eu criei na aula passada essa pastazinha aqui, ó, tá? Se você acompanhou comigo, você deve ter criado em outro local ou aqui também na área de trabalho, não sei. Eu vou clicar aqui em abrir. Então tá aqui, ó, deixa eu... tá aqui, pessoal, o projeto, ó. Inclusive tá aqui as pastas que a gente criou. Deixa eu dar um zoom aqui, tá muito pequeno, né? Então, a gente criou, na aula passada, a gente criou aqui, ó, a pasta banners, global styles, icons. Inclusive, eu já importei, pessoal, alguns ícones, né, aqui pra dentro, como a gente viu na segunda aula aí, a gente viu isso, tá? Eu já coloquei alguns ícones aqui dentro da pasta ícones, imagem também, eu coloquei algumas imagens. A gente criou a pasta de JS, do JavaScript, criou os arquivos aqui, tá limpo, né, claro. A gente criou também, pessoal, essa pasta pages, onde vai conter os arquivos HTML das páginas. Só lembrando, pessoal, mais uma vez, ó, eu não vou fazer aqui, pelo menos aqui de início, tá? A gente não vai fazer essas partes aqui, ó, essas páginas, tá? A gente vai criar os links, mas a gente não vai criar eles. Por exemplo, ó, quando eu entro aqui, ó, eu clico aqui, me joga para aqui para... Só lembrando, pessoal, que aqui no caso é o site que eu fiz. Vamos lá no site original, né? Quieta, beleza? Ó, o site original é esse aqui é o que eu já fiz, o clone, e esse aqui é o site original deles. Então, se a gente clicar aqui nesses links, olha só, abre outra página aqui, ó, só que a gente não vai criar isso aqui, tá? Inclusive, isso aqui fica de exercício pra você, pessoal, tá bom? Pra vocês praticar aí, Inclusive, o conhecimento que você vai aprender aqui já vai ser o suficiente pra criar essas outras páginas aí, tá bom? Beleza, então vamos lá, pessoal, ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui com o index HTML, tá? Então vamos lá começar a estrutura aqui, sem mais delonga. Tecla Shift e a tecla exclamação e dá um Enter e ele já vai criar aqui essa estrutura básica aqui. Então eu já vou colocar aqui, ó, clone, site, quieta, beleza? Ó, beleza. Pessoal, detalhe aqui. A gente vai trabalhar aqui com uma bibliotecazinha aqui que é responsável para fazer esses slides aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele vai jogando esses slides aqui, ó. Outro detalhe, tá vendo aqui, ó, aqui sobre nós tem tipo aqui um circunflexozinho aqui, ó. Isso é um ícone. Aqui também, ó, no PTBR, né? Tipo drop down aqui, ó. A gente vai usar também esses ícones. Então, para isso, a gente vai usar também a fonte Awesome. É uma plataforma, um site onde disponibiliza pra gente ícones, até fontes, né? Ele tem pra gente também. E a gente vai usar também, pessoal, o Google Fontes. A gente vai usar uma fonte chamada Pops. Mas, pra gente não perder muito tempo, eu já deixei aqui alguns arquivos, né? Pra quem acompanhou, tá me acompanhando aqui, a gente viu, inclusive, vocês viram, inclusive, essa pasta, onde eu tenho as pastas ícones, que, inclusive, eu já enviei esses ícones pra pastas específicas lá da estrutura de pasta. Imagens também. E a gente tem um documentozinho aqui de texto, onde eu tenho os links aqui, ó. Então, pra gente não ir na internet lá procurar, eu já deixei eles prontos aqui, ó. Então a gente tem aqui o que? A gente tem o link aqui, a CDN, tá? Da fonte Awesome, tá? A gente vai usar a fonte Awesome. A gente tem também aqui o Swiper. A gente vai usar o Swiper também, que é a biblioteca para fazer ali o slide, tá? A gente tem também aqui o Google Fonts, que a gente vai usar aqui, ó, a fonte Poppins. Tá bom, pessoal? Beleza, então o que a gente já vai fazer pra gente não perder muito tempo? Já vamos copiar. Tá? Eu vou dar um Ctrl C. Eu venho aqui, ó, no header, aqui, ó, dentro do head, abaixo do title, e vou colar essas fontes. Tá, ó? Então tá aqui, ó, coladinha, bonitinha. Deixa eu só indentar aqui bonitinho. A gente tem aqui, ó, aqui também esse scriptzinho, ó, a gente vai copiar ele e vai colar aqui, ó, no final, ainda no body, dentro da tag body no final, tá, ó. Esse script aqui é o responsável também pra gente, alguns script responsável pra fazer ali o carrossel, tá bom? Também é do Swiper, beleza? Show!
Então, com isso, pessoal, a gente vai começar a brincadeira. Eu vou fechar aqui para ficar melhor aqui um pouquinho. Puxar um zoom aqui, tá? Ok, vamos lá começar os nossos códigos. Então, a primeira coisa, vamos trabalhar com semântica. Vamos usar o header. Já vamos dar uma classe aqui, ó, para a gente trabalhar depois no CSS. Class, vou colocar header mesmo, header. Beleza? Aqui dentro ainda eu vou criar uma div. Eu vou dar uma class para essa div. Essa class que eu vou dar para essa div, eu vou colocar um container, tá? É o container. E vou colocar nave container. Beleza? Nave container. Show de bola. Aqui dentro dessa nave container, eu vou criar também uma div class. Vou colocar logo. Eu já vou importar minha imagem. img src ponto barra. E vou buscar a imagem aqui, ó, em ícones, na verdade, que é o ícones, né? E vou usar aqui o logo Keta 1, que é aquele logozinho lá do Keta. Eu vou colocar aqui um alt, que é, né, para acessibilidade. Vou colocar aqui logo do site, beleza? Assim, vou dar uma indentadinha aqui bonitinha, beleza. Então, aqui, o que se trata, pessoal, aqui. Perceba que aqui eu tenho uma linha logo, aqui eu tenho uma logo, certo? E depois eu tenho aqui os menus, links, que a gente vai criar agora. Então eu já criei aqui a div da logo para me poder fazer essa separação entre a logo e os menus, ó, tá vendo? Então eu não posso misturar a minha imagem junto com os links aqui, beleza? Depois você vai ver por quê. Ok, então eu já criei aqui, ó, a minha div aqui. E aqui abaixo da div, abaixo da div logo, dentro da div container, a gente vai usar aqui, como a gente vai trabalhar com semântica, eu vou colocar aqui uma nave, tá? A gente vai trabalhar com navegação. E aqui eu vou criar uma UL. Na nave, eu vou colocar aqui a class, e vou colocar nave menu, porque é o menu ali, tá? Aqui eu vou colocar meus links. Então eu vou colocar um li, eu já vou começar com li. Eu já vou só repetir umas 5 vezes. Então, 2, 3, 4, 5. Tá? Que essas li seria, pessoal, inclusive esses links aqui, ó. Tá bom? Então tem sobre nós, entregadores, integração via API, carreiras e baixe o app Keta. Esse outro aqui é uma div um pouco separada, tá? A gente vai ver depois. Aqui eu já vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu vou colocar aqui já uma... Eu vou até quebrar para baixo assim, ó. E vou colocar aqui a minha tag A, minha âncora, né? href. Por enquanto eu vou colocar um link cego, beleza? Eu não vou colocar link agora, depois a gente vai colocar eu vou deixar prontinho para vocês depois linkar com as outras páginas que vocês vão criar, beleza? Eu vou só criar aqui ainda um class e vou colocar um active, ó, active. O que seria esse active? Esse active seria, perceba que aqui, ó, eu já tenho marcado aqui, ó, esse underlinezinho amarelo, tá vendo, ó? Entendeu? Ó? Então quando eu vou passando, ele vai setando para mim. Só que ele já vem ativado pro padrão aqui, ó. Tá? Então, por isso, eu coloquei isso aqui. A gente vai fazer isso aí depois no CSS, tá bom? E aqui eu já vou colocar aqui, ó, sobre nós. E ainda, eu vou colocar aqui, ó, e agora você vai entender o que é que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou colocar um class. Lembra que eu falei sobre a fonte Awesome? Então, eu consigo trazer da fonte Awesome alguns ícones, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou trazer aqui, ó, um íconezinho, é o traço chevron, assim, ó. Traço down. Esse ícone aqui, ó, olha só que interessante, pessoal. Através desse link aqui, ó, da fonte Awesome, eu consigo só fazer o quê, ó? Colocar a tag i, né? E eu já coloco a class e já vem tudo bonitinho os ícones pra mim, ó. Tá vendo? Que interessante. Então, é tanto que se eu abrir isso aqui, ó, já vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir com Live Server, eu já vou abrir aqui, ó. Só lembrando, pessoal, se você não tiver essa extensão, você vem aqui, ó, e você coloca lá, ó, Live Server. Beleza? Então você vai baixar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Você baixa ele para abrir, ele vai abrir um servidorzinho local para você ver o que você tá fazendo, beleza? Ok. Então, pessoal, ó, vamos lá. Então eu vou abrir aqui, eu vou colar aqui o que eu abri aqui do projeto. Olha só o que é que vai acontecer. Tá vendo aquele íconezinho? Esse aqui, ó, esse íconezinho aquele que vem da fonte Awesome, tá vendo? Olha só que interessante. Então eu já consigo inline mesmo aqui já colocar meus ícones através da fonte Awesome. A gente tem aqui vou colocar outra âncora aqui, né? href, colocar um link cego por enquanto também. Entregadores. A gente tem também aqui depois integração via API. Lembrando que eu tenho que colocar aqui dentro do azinho, né? Da âncora. Então, href. E aqui a gente tem carreiras
E aqui eu vou ter aqui, pessoal, é o baixe o app. Baixe o app quieta, tá? Que é esses menus aqui. Então, sobre nós, entregadores, integração via API, carreira e baixe o app quieta. O que a gente vai fazer, pessoal, agora? A gente vai criar agora essa partezinha aqui, ó. Eu costumo chamar isso aqui de actions, tá? Então, a gente tem uma açãozinha aqui também, eu vou colocar assim. Então, o que a gente vai fazer, ó? Dentro ainda do header, tá, pessoal? Dentro do header, dentro dentro daqui da UL ainda, ó, tá vendo? Ó, dentro da UL, vamos colocar aqui uma div class, e vou colocar aqui de nav actions, assim, ó, nav actions, tá bom? Nav actions. Aqui eu já vou colocar o href, href, colocar um link cego por enquanto também aqui. E aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma classe aqui, ó, já, colocar uma class e vou colocar um btn primary. O que seria, pessoal, esse btn primary? Parece um botão aqui, ó, tá vendo? Então eu vou chamar de botão, ó, cadastrar restaurante. E aqui eu vou colocar para cadastrar restaurantes. Cadastrar restaurantes. Depois aqui, dentro dessa div, eu vou colocar uma div class e vou colocar lang-selector. Por quê, pessoal? Perceba que aqui eu tenho um íconezinho aqui, ó. Eu tenho esse símbolozinho do globo, PT, e aqui esse chevron novamente, o drop-downzinho lá, o ícone, tá? Então a gente vai fazer ele aí agora. Então esse lang selector, que é o selector de linguagem, tá? Então a gente não vai fazer esse drop-down, mas no site original, quando você clica, ele mostra ali a linguagem que você quer selecionar. Ok. Agora aqui a gente vai usar um ícone, e vou colocar aqui um ele usa também aqui o chevron down, e eu vou colocar antes aqui, que ele tem o globo também, né? Então, class globe, que seria aquele símbolozinho do globo aqui, ó. Tá vendo esse globinho aqui, ó? Beleza? Ok. Então a gente já tem os nossos dois ícones, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, PT. Depois do globozinho ele tem um PT. Vamos ver como ficou aqui. Ver como ficou aqui, pessoal. Deixa eu só abrir novamente aqui, que eu fechei. Não sei por que eu fechei. Outra aba, perdão. E tá aqui, pessoal, ó. Então, tá vendo, ó? PT, o símbolozinho do PT e o chevron, aquele iconezinho. Tá feio porque a gente não estilizou ainda, beleza? Então a gente vai vendo as mudanças aqui, pessoal, tá? Perfeito, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso projeto. Vamos lá. Então essa parte a gente já terminou de fazer, tá? Agora a gente vai, pessoal, fora. A gente vai pra fora do nav, ó. Fora do nav. E ainda dentro aqui do header. Div class. Eu vou colocar aqui, pessoal, por quê? Agora a gente vai entrar, a gente tem dois modos. A gente tem um modo desktop, tá? Que ele vai ficar na horizontal, e um modo mobile, no modo dispositivos móveis de celular, que ele vai ficar ali, a tela vai ficar, o header vai ficar um pouco mais pequeno, né? Mais estreito na horizontal, e a gente precisa, então, fazer a parte que se adapta também no dispositivo móveis. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, mobile toggle. Eu vou colocar assim, ó, toggle. Depois você vai entender por que eu tô fazendo isso, tá? Vamos criar aqui mais uma div class. Essa div class eu vou colocar também o mobile-toggle. E eu vou colocar, pessoal, aqui um ID, tá? Um ID, que é pra quê esse ID? Pra mim manipular ele via JavaScript. Deixa eu só fechar aqui. Aí. Eita. Vou colocar também um ID aqui. E vou colocar, pessoal, aqui no ID eu vou colocar btn open. btn open, que seria esse ícone aqui, ó. Deixa eu abrir o site original, colocar no modo mobile, no modo de celular. E você vai ver aqui, ó, que ele vai ter aqui, ó, esse íconezinho, tá vendo, ó? Esse hambúrguerzinho, ó. Entendeu? Então ele tem esse hambúrguer aqui. Quando eu clico, ele abre, tá bom? Então seria essa parte aí que a gente tá fazendo. Esse ID, né? Então deixa eu só quebrar aqui para baixo. Depois, pessoal, a gente vai colocar um efeito, quando a gente estiver trabalhando mais na frente com CSS, a gente vai colocar aqui uns estilos inline. Aqui, pessoal, ainda dentro, a gente vai colocar div class, eu vou dar outra div aqui. Na verdade, por enquanto eu vou colocar só a div. Eu não vou colocar a class nessa div aqui por enquanto, tá? Depois você vai ver por quê. Beleza? Eu vou só deixar aqui por enquanto, eu vou só colocar assim mesmo, deixar assim. Aqui dentro,
eu vou colocar href. Esse href aqui, pessoal, aqui dentro desse href eu vou colocar aquele botãozinho lá de action, tá? Por quê? Ele precisa também no modo mobile. Se você prestar atenção, se eu vir aqui, ó, no modo mobile, esse mesmo botão aqui, ó, cadastrar restaurante, olha só como que ele fica também aqui no modo de dispositivos móveis. Ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, tá vendo? Ó, então a gente vai fazer ele, duplicar ele. Como a gente tá usando HTML aqui, a gente precisa duplicar. Infelizmente, né? Ou felizmente. Tá bom, pessoal? Beleza. Aqui, por enquanto, eu vou só colocar um link cego aqui. E vou colocar uma class aqui, ó. Class, porque a mesma classe que vai aplicar lá no modo desktop, vai aplicar também aqui, tá? E vou colocar btn primary. A mesma coisinha, beleza? E depois, a gente vai colocar depois um estilo aqui. E vou colocar aqui um cadastrar restaurantes. Cadastrar restaurantes, assim para ficar mais bonitinho. Aqui ainda, pessoal, vamos colocar outra div. Não vou colocar também. Aqui depois vai usar um estilo inline. Tanto faz, depois vocês vão ver porque que eu vou fazer isso, tá? Aqui dentro eu já vou colocar um e-class. O que é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Aqui a gente vai usar lá novamente o íconezinho do globo, tá? Eu vou colocar o globe e vou colocar aqui, ó, um spam. Eu poderia até ter feito assim também no outro, mas sem problema, beleza? Vou colocar um PT aqui, beleza. Então aqui tem o íconezinho lá do globo e o... vamos ver aqui como ficou. Tá vendo? Então cadastrar restaurante, tem um símbolozinho do globo e o PT aqui. E aqui embaixo a gente vai colocar ainda um e-class. E vamos colocar o chevron down, que ele tem também, né? Que seria esse íconezinho aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Então, a gente tá usando ele aqui novamente. Tá bom, pessoal? Beleza. Deixa eu só colocar um i minúsculo aqui, que eu coloquei maiúsculo, né? É minúsculo aqui. Beleza, pessoal? Agora a gente vem para uma partezinha bem interessante. Que é o seguinte. Perceba aqui no site, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse hambúrguerzinho aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse íconezinho aqui, ó. Porque a gente fez a área para caber ele, colocar ele. Mas perceba que quando eu clico nele aqui, ó, ele abre, olha só, e fecha. Mas tá vendo o íconezinho bar, tá? Então a gente vai agora fazer esse íconezinho aqui. Então como é que a gente vai fazer, ó? Aqui embaixo ainda, ó, aqui embaixo aqui, pessoal, ó, tá vendo, ó? Depois dessa div aqui, ó, a gente vai colocar um e-class, ó, e vamos colocar aqui bars. Beleza? Aqui depois a gente vai aplicar uns estilos aqui, pessoal. Inline aqui. Tá? Beleza? Então a gente for ver isso aqui. Vamos ver se ele já criou. Olha lá ele lá. Olha só que bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o ícone. Tá feio, né? Bonito não tá, né? Mas a gente fez aí. Ok, então a gente acabou de fazer a nossa parte do nosso header. Aqui, ó. Vamos fechar aqui. A gente ainda tem uma parte ainda do mobile. Mas a gente tem uma parte, que é essa parte aqui, ó. Quando a gente tá no modo mobile, aqui, ó, presta atenção. Quando a gente tá aqui no modo mobile, se eu clicar lá no menu de abrir, aqui, ó, quando eu clico aqui, olha só, ele abre aqui, ó, esse overlay aqui que a gente chama, né? Ele coloca aqui essas outras páginas de link aqui, ó, sobrepondo todo o conteúdo. Então a gente vai trabalhar nessa parte agora, tá bom? Ok, então mais fora do header agora, tá? Porque ele vai pegar fora do header. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Div class, e vou dar um nome de mobile, ó, mobile, traço menu, vou colocar traço overlay. Lembra, pessoal, que a gente falou que eu falei que a gente usar o inglês aqui, pra gente já ir praticando o negócio aqui, tá bom? Onde esse overlay, traduzindo para o português, significa sobreposição. Ele vai sobrepor ali o nosso conteúdo ali, do header, todo o nosso conteúdo ali, tá? Quando ele abre. E a gente vai colocar ainda um ID pra gente manipular via JavaScript lá. A gente vai colocar aqui de mobile menu. Mobile menu. Colocar assim, ó. Mobile menu. Tá bom? Show de bola. Dentro aqui, a gente vai colocar outra classe aqui, ó. Então eu vou colocar uma div, perdão. E vou colocar de mobile traço menu traço header. Ou seja, é o header ali do nosso menu ali overlay. Por quê, pessoal? Deixa eu mostrar pra você. Seria, quando eu clico aqui, ó, isso aqui é um menu, tá vendo? Sobrequeta, entregadores, só que ele fica na vertical. Diferente do modo desktop, que ele fica na horizontal, tá vendo? Então, ele é um menu, ele não deixa de ser um menu, tá bom? Ó, só que na vertical. Então, beleza. Então, aqui a gente tem essa div mobile menu header. E aqui dentro, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai colocar, então, o seguinte, ó.
div class, tá? Aqui vamos colocar close-btn. Por quê, pessoal? A gente vai usar aqui o nosso botãozinho para fechar, tá? A gente ainda vai ter um IDE, onde esse IDE, para a gente manipular via JavaScript, btn, e vou colocar close. Opa, close. btn close. Assim. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso ícone, tá? O nosso ícone vai ser fast, e vou colocar times. Times. Opa, aqui eu coloquei 2 vezes. Ou seja, pessoal, o que é isso daqui, ó? A gente tem aqui, ó, o nosso menu sobreposição ali, tá? A gente tem outra div aqui, e aqui dentro tem o menu header, que seria o header como um todo. Nem precisaria eu colocar esse header, né? Mas porque ele já pega, mas ele tá meio que oculto. Ele tem esse header, por quê? Esse íconezinho aqui de fechar, o close, ele vai ficar no header. E depois tem o overlay, o conteúdo que sobrepõe o nosso header, tá? Então eu coloquei essa div, tá? Mas nem precisaria, mas beleza, vamos deixar assim para o negócio ficar mais legal. Aqui eu tenho uma div, e onde eu tenho aqui, dentro dessa div aqui, eu vou ter aqui a div, onde eu vou colocar o meu ícone ali de fechar, que é o xizinho, que é ele aqui, ó, o font times. Inclusive, a gente já vê se ele pegou, né? Ó, vamos ver aqui, ó, ou ele aqui, ó, o xizinho aqui, ó, tá vendo? E é isso. E aqui depois dessa div, aqui, ó, depois dessa div aqui, ó, dentro do, aqui, ó, do overlay, tá, pessoal? A gente vai ter a nossa UL, que é a nosso menu ali, como um todo, tá? A gente vai repetir o processo aqui. Eu posso até pegar lá e já repetir aqui, ó. Se eu quiser repetir ali os meus links aqui, ó. Tá bom? Ó, vamos pegar aqui, ó, os links aqui, ó. Vamos pegar, ó. Ó, beleza, vamos pegar ele. Vamos colar aqui embaixo. Já que a gente repete o mesmo menu, tá? Vamos só dar uma classe aqui, ó. Dar uma class. E vamos colocar aqui mobile links. Mobile-links. Assim, ó. Mobile-links. Aqui tem um detalhe, pessoal. A gente não vai usar esse activity, tá? Eu não vou usar. Tá? Ele não vai ficar ativado ali no ícone na vertical, no caso. Beleza? E aqui eu tenho os meus links. Por exemplo, os meus links, ó. O meu ícone, aquele íconezinho do chevron. Só que tem um detalhe. Se a gente for ver aqui, eu não tenho ele mais para baixo. Tipo assim, ó. Ele para baixo. Eu tenho ele para o lado direito. Eu não tenho ele assim, ó. Para baixo assim, ó. Tá vendo? Eu tenho ele pro ladinho direito. Aqui, ó. Tá vendo? Quando eu abro o menu, ó. Tá vendo? Que eu fico aqui, ó. Ele fica a setinha aqui, ó. Pra direita. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai mudar apenas de down, que seria para baixo, para right. Right. Assim, ó. Beleza? Então ele vai ficar para direita. E aqui o restante continua. Integradores, sobrequeta. Vamos ver como ficou, ó. Aqui, ó. Perceba que tá vendo a setinha? Ele tá para direita aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá para direita aqui, ó. Beleza? Então, ele não ficou para baixo, ele ficou para direita. Então, a gente concluiu toda essa parte, pessoal, do nosso header ali, inclusive, o menu mobile, na vertical ali, o overlay. Agora a gente vai para a parte aqui agora do banner ali, que é a seção hero, que a gente chama, tá? Que é essa parte aqui, tá vendo? Onde tem inclusive o vídeo, beleza? Inclusive onde tem aqui o vídeo aqui, ó. A gente vai para essa parte. Só que esse vídeo ficou bem longo, tá, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai na próxima aula fazer essa parte, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos dividir, ó. Já tá com 37 minutos aqui, meia hora, beleza? Então para não tomar muito tempo de vocês, a gente vai dividir aqui, tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, a gente faz essa restante. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima aula. Valeu!